bendita e santa Vó Rosa, nosso poderosíssimo Espírito Consolador, adoramos e veneramos o seu santíssimo nome. Adoramos a Jesus, a Maria Santíssima, a Senhora querida Vó Rosa como nosso Consolador, que muito lutara aqui nesta terra para fazer esta igreja feliz, abençoada, santificada e consagrada, que pudesse representar aqui na terra o reino dos céus, o reino de Deus, e representar aqui todos os santos da glória de nosso Pai Celestial. Santo e poderoso irmão Aldo, estejas conosco mais uma vez na noite deste dia, nos ajudando, dando-nos também a sua bênção, a bênção do Divino Espírito Santo do Pai, possa estar conosco, porque esta reunião vamos dedicá-las ao Senhor, ao Espírito do Santo do Pai, para que sejamos grandemente abençoados também pelo Senhor, o Pai Criador, e por todos os demais santos do poder celestial, que unidos estão para abençoar, para salvar, para ajudar esta igreja apostólica a triunfar aqui nesta terra, e o dia quando Deus quiser, formos chamados para chegarmos aí, ó Pai Celeste, na Tua eternidade. E assim declaro iniciada esta santa reunião, entregando nas mãos do Senhor, ó Santo Irmão Aldo, todos os atos desta santa reunião, para honrarmos, glorificarmos o Seu santíssimo e glorioso nome. E não somente nesses momentos queremos glorificar, Irmão Aldo, mas em todos os momentos da nossa vida, e não somente no terminar da reunião ou iniciar da mesma, mas para toda a eternidade. Amém. Cantemos o nosso inário número 1, Igreja Forte. Nós somos a
cruel, mundo de mentiras, mundo de ilusão. Eu tinha tantas amarguras, tinha só tristeza no meu coração. Que eu vivia, eu não conhecia o que era a paz. Foi um dia o canto cessou, toda a tristeza se acabou. Minha vida mudou, tudo em mim se transformou. Eu que tanto já sofri dentro desta igreja, encontrei amor. Aqui achei felicidade, encontrei Jesus, o meu Salvador. Eu que outrora sofri tanto, tenho finalmente a paz que tanto quis. Hoje contente, louva meu Deus, louva Jesus, na Santa Formosa, porque no mundo onde eu mas achei meu Jesus, e hoje eu sigo para o céu. Bendita a hora em que aqui nesta santa igreja encontrei a Deus.
gloriosa, junto ao meu Jesus e a Santa Rosa. Eu tenho tudo na vida e nada me faltará, porque tenho a Santa Rosa que sempre me ajudará, pois tendo e vivendo comigo, ó Santa Rosa querida, mesmo se nada tivesse, eu teria tudo na vida, mesmo que nada tivesse, eu teria tudo na vida. Sofremos as lutas, Santa Rosa nos garante a vitória, pois quando sofremos as lutas, Santa Rosa nos garante a vitória. Foi Jesus que assim nos ensinou a confiar com fé e amor na Santa Rosa querida, Santa
Palavras de incentivo do irmão Aldo aos coristas e aos obreiros. Ao Ministério do Coral, prezados irmãos e irmãs, regentes, coristas e músicos, o Ministério do Coral é um trabalho de grande significado para o Reino dos Céus e para a Igreja Apostólica. Todos os que dele participam devem ter muito interesse em servir a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo no Ministério do Cântico e da Música, inclusive porque nos ajudam a salvar almas e santificar o nosso povo, através de lindas mensagens cantadas. Saibam que o seu ministério não tem por objetivo apenas alegrar o nosso povo, mas sim destina a louvar a Deus e a todos os seus santos. É um ministério dedicado à glória deles e do reino dos céus. Assim é importante que todo corista, músico ou regente tenham e demonstrem muito interesse pelo trabalho do coral. Inclusive, façam esforços para comparecer aos ensaios e às apresentações no horário determinado, em ordem com relação à disciplina de nossa igreja, sendo muito reverente e respeitoso às nossas reuniões, pois assim o seu louvor e adoração serão aceitos no reino dos céus e com certeza será um bálsamo de paz e alegria para a nossa igreja. Procurem se entender, cooperem e se ajudem mutuamente, pois é um trabalho de harmonia e equilíbrio, além da dedicação e esforço de um aprendizado constante, sempre buscando melhorias e a perfeição. Ao Ministério dos Obreiros, prezados obreiros que servem a Igreja Apostólica no ministério de diácono e diaconisa, a sua pessoa, o seu trabalho são de muito valor para a nossa Santa Igreja. A sua pessoa é muito útil e a sua presença nas atividades do seu ministério é necessário para o bom andamento de nosso trabalho. Façam seu esforço para comparecer às reuniões no horário estipulado, a fim de que possam ser escalados pelos pastores, pelo menos uma hora antes do início das reuniões. Os irmãos obreiros escalados na porta devem chegar 1h30 antes do início da reunião para abrirem a porta central. Os nossos templos precisam estar bem preparados para as reuniões. Por isso, lhes pedimos que se esforcem para ajudar na limpeza e na arrumação das instalações da igreja. Quanto mais obreiros comparecerem, melhor será para todos, pois a distribuição das tarefas não sobrecarregará aos que estiverem presentes. As irmãs coristas ou membros também podem ajudar no trabalho de limpeza e de arrumação do templo. A Santa Vó Rosa sempre ficou muito contente quando se interessam por esse trabalho da nossa igreja. Os irmãos coristas e membros da igreja também podem cooperar na manutenção e conservação de nossos templos, seja na limpeza, pintura ou pequenas reformas e ou manutenções. Esperamos contar com o esforço e a dedicação dos coristas, dos músicos, dos regentes, dos obreiros e dos pastores, para o bom andamento do trabalho que realizam para a nossa amada Igreja Apostólica e também para que este trabalho seja agradável a Deus Pai e aos seus santos. Aí está, irmãos, conselho ao ministério, para que possamos ser úteis à Santa Vó Rosa e trabalharmos constantemente para ajudá-los.
O amor de um homem santo brilhou na vida da humanidade, trazendo alento e muita paz. Hoje ele é o caminho da felicidade. Um servo enviado por Deus, criado pela Santa Voz Rosa com amor, lutou e um povo formou. Hoje representamos o Consolador. Alguns ainda não conhecem o santo do qual eu estou falando, porém dentro de pouco tempo o mundo inteiro seu nome estará pronunciando. Aldo é o seu santo nome, nome que nos traz tanta alegria
escolhido pela Santa Voz Rosa, eleito pela Santíssima Virgem Maria. Muito bem, belíssimas apresentações. Mais uma vez, convido toda a nossa igreja, todos os irmãos e irmãs, para juntos nós meditarmos na belíssima mensagem contida neste boletim do dia 5 de julho, onde está escrito: reconhecimento do povo apostólico ao ministério da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo. Este é o título. Deus, o Pai, sempre necessitou da criatura humana por ele escolhida para falar aos homens e transmitir aos corações bondosos a sua palavra. Os seus ensinos maravilhosos e a sua divina lei, que corrige, instrui e prepara os bons e humildes, a fim de que Ele, nosso Pai Celestial, possa cobri-los com a sua graça, habitar em cada coração e fazê-los felizes e abençoados. Assim foi no passado. Nas Escrituras Sagradas do Velho Testamento, temos os exemplos de grandes e poderosos profetas que foram usados por Deus para falar aos homens. No entanto, como os homens continuaram em seus caminhos tortuosos, Deus, o Pai, com sua infinita misericórdia, enviou seu próprio Filho para falar aos homens, para ensinar a eles o caminho do bem e da verdade, e com a missão de dar a sua própria vida em sacrifício para salvar e resgatar a criatura humana do domínio do pecado. Porém, os tempos se passaram e os homens continuaram afastados de Deus, e fez-se necessário uma nova revelação para reavivar a fé nos corações, cujas revelações foram concedidas por Jesus, nosso Senhor, pelo meio de sua santa serva, a bendita e Santa Voz Rosa, a sua igreja restaurada. Ele, Jesus, se revelou a ela e durante um período de 16 anos a usou para formar a sua igreja, tendo como auxiliares o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho, servos que formavam a direção na terra com a Santa Voz Rosa, e muito ensinaram e prepararam a Igreja Apostólica.
Através da Santa Rosa, Jesus dirigiu a igreja e ao mesmo tempo foi preparando a querida Rosa para ser, no futuro, o Espírito Consolador de sua promessa. Assim foi que, com a vitória da querida Rosa como santa vencedora, com a sua coroação como Rainha dos Céus ao lado de Maria Santíssima e por haver sido investida como o Santo Consolador, Jesus cumpriu sua promessa, entregou o governo da igreja nas mãos dessa serva leal e Deus, o Pai, passou a falar à igreja apostólica por meio dessa santa nova e poderosa. No entanto, como uma santa dos céus, um Espírito Santíssimo, ela precisaria de uma pessoa na terra com os mesmos dons espirituais que ela possuía, a fim de que pudesse usar essa pessoa e continuar falando à igreja e dirigindo o seu povo. Observem, irmãos e irmãs, o quanto a sabedoria de Deus é profunda e infinita. Deus Pai, com o seu divino Espírito e Jesus, nosso Senhor, já havia tomado as necessárias providências para que, quando a Santa Rosa fosse arrebatada aos céus, alguém a substituísse no governo da igreja. O irmão Aldo já nasceu com os dons espirituais especiais, a fim de que, no futuro, pudesse ser usado pelo Espírito de Deus para governar o povo apostólico. Ele sempre foi uma pessoa bem disposta a fazer o bem e amar ao próximo, como sempre amou a Santa Rosa, a quem se dedicava e respeitava. E os anos se passaram, e no devido tempo tudo cumpriu conforme fora determinado pelo Pai Celestial e por Jesus nosso Senhor. Quando a Santa Rosa foi arrebatada aos céus e investida na função de Espírito Consolador, ela se revelou ao irmão Aldo e transmitiu a ele o governo da igreja, orientando-o em tudo quanto se fazia necessário para que ela continuasse a dirigir a igreja, através do ministério do irmão Aldo, que passou a atuar como profeta de Deus. No transcorrer dos 44 anos de muito trabalho em favor desta igreja e do reino dos céus, o estimado irmão Aldo foi aprimorando seus dons e recebendo mais preparo da Santa Rosa, de Jesus e de Maria Santíssima, para nos dirigir em nome desses santos poderosos, a fim de preparar e santificar o povo apostólico, para que possa herdar todas as bênçãos dos céus e possa anunciar ao mundo as boas novas de salvação e a vinda do Consolador prometido por Jesus, nosso Senhor. O Santo Primaz cumpriu sua missão à frente desta igreja apostólica, deixando-a preparada para continuar nesta terra enquanto Deus quiser, colhendo muitas almas para o reino dos céus. Cremos que o Santo Primaz recebeu seu galardão e continua a nos proteger e a amparar juntamente com a Santa Rosa, Jesus e a Virgem Maria. Por isso, direcionamos a eles o nosso reconhecimento, louvor e a adoração. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, o nosso Santo Primaz, irmão Aldo, e a Santa Rosa precisam muito da união de todos. União entre pastores, pregadores, músicos,
coristas e regentes, e também precisam da união entre os membros da igreja. Eles nos aconselharam a sermos consagrados e disciplinados na fé e nos preceitos de nossa igreja, seja na doutrina e também na disciplina. Ensinou a termos muita consideração, respeito e reverência em nossas reuniões, termos amor ao próximo e sempre procurarmos ajudar uns aos outros. Estimados irmãos e irmãs, vamos dar a Deus e aos seus santos a alegria de contemplar a nossa fiel obediência, consagração, santificação, nosso sincero interesse em promover a união da igreja, inclusive com a observância a este pedido da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, de zelarmos com amor da união da nossa família apostólica e de nosso lar, pois a verdadeira união promove a paz, o amor, a amizade e a felicidade. Meus ilustres irmãos, aí está a bela mensagem do santo profeta Irmão Aldo, inspirando nossos irmãos do Conselho Deliberativo para escrever esta bela mensagem, para que ela pudesse, irmãos, tocar nas profundezas dos nossos corações, para que nós pudéssemos também pôr em prática a doutrina e a disciplina e colocar dentro de nós o interesse de ajudar a igreja, ser unidos aqui uns aos outros e fazer a vontade desses santos poderosos. Porque veja, meus queridos irmãos, 2 santos nos anos presentes deram a vida por nossa igreja. Primeiramente, a Santa Avó Rosa. Trabalhou durante 16 anos, sofreu muito para poder trazer dos céus e implantar aqui, nos corações nossos, esta beleza do reino dos céus. Porque veja os irmãos, ela, com o conhecimento infinito do reino dos céus, da sua doutrina e da sua disciplina, porém do Evangelho de Jesus, precisaria ela trazer dos céus, para cumprir as palavras de Jesus nosso Senhor, as novas revelações. E tudo isso se deu, irmãos, só não entendeu, só não viu com seus próprios olhos o que essa santa de Deus fez, só quem não quis ver. Porque ela habitou aqui no meio de nós. Eu, infelizmente, não tive o privilégio de conhecê-la em seu corpo físico. Mas pude, irmãos, ver os seus milagres, os seus conselhos. Durante aqueles 16 anos de lutas intensas para poder ajudar esse povo apostólico, ajudar a todos nós a cumprir a nossa missão e ir em frente, caminhando, irmãos, somente pelo meio do caminho. Porque, infelizmente, irmãos, nós pastores que andamos por uma parte da igreja, nós vemos alguns em desobediência. Mas será que a Santa Avó Rosa deixou de falar aquele coração? Deixou de ensinar para ele? Esqueceu dele? O Evangelho não foi de encontro com a sua pessoa, com o seu espírito? Eu digo que sim, irmãos. Foi de encontro a todos nós, só não contemplou esta realidade, desses fatos belíssimos que a Santa Avó Rosa fez para todos nós, só quem não quis. Não deu atenção às suas palavras, não deu atenção a esses conselhos que saía e sai todas as semanas nestes nossos boletins internos. E chegou o dia, irmãos, que Deus precisava dessa santa lá nos céus, para torná-la, enviar, coroá-la primeiramente como Espírito Consolador, e enviá-la a esta terra
para ser anunciada a toda esta humanidade como Espírito Consolador. Mas veja, meus queridos irmãos, para que essa santa pudesse ser anunciada como Espírito Consolador, precisaria de alguém aqui nessa terra. E as providências divinas já tinham sido tomadas, irmãos, e a Igreja Apostólica não sabia. Quem seria o sucessor deste Espírito Consolador? A nossa querida e santa Avó Rosa. Então vejam, irmãos, aos poucos, a Igreja ficou conhecendo. Foi revelado que era o nosso querido e santo irmão Aldo. E ela passou, irmãos, já em Espírito Consolador, já como Espírito Consolador, coroada, como passou a revelar nosso querido irmão Aldo, dando-lhes as primeiras ordens. Ainda o seu corpo ainda estava sendo velado, quando o irmão Aldo recebeu as primeiras ordens da nossa querida Avó Rosa, para continuar governando a igreja, porque era uma promessa, irmãos, de Jesus. Ele falava para os dois da direção da igreja: quando Deus precisar desta minha serva nos céus, os meus servos ouvirão a minha voz da mesma forma que me ouve hoje. E não foi diferente, irmãos. A Santa Avó Rosa passou, falava com o irmão Aldo, e o irmão Aldo transmitia aos outros dois, os nossos irmãos, saudoso Bispo Eurico e a nossa saudosa missionária Odete. Então, irmãos, completou-se tudo o que nós precisávamos. E a igreja começou a marchar novamente, andando segura e firme novamente. Porque com a ida da Santa Avó Rosa, algumas horas abalou-se alguém da igreja, ou quase toda a igreja. Mas veja, os irmãos, que poucas horas depois, a Santa Avó Rosa falou para o irmão Aldo dirigir, dando as suas primeiras ordens. Veja, os irmãos, o poder que essa santa possui nos céus e na terra. Até para sepultar o seu corpo, ela orientou o nosso querido profeta irmão Aldo. Mas, irmãos, vejam que, neste título desta mensagem, o povo apostólico tem que ser de um reconhecimento muitíssimo grande, porque o que essa santa de Deus fez por nós, irmãos, e depois o irmão Aldo, ela durante 16 anos, e ele 44 anos. Então ficou, irmãos, trazendo dos céus as riquezas que lá existem, para dar ao povo apostólico. Foram 60 anos de doutrinação do povo apostólico. Foram 16 da Santa Avó Rosa e 44 do irmão Aldo. Por isso eu disse, irmãos, só não viu o que a Santa Avó Rosa fez por nós no passado, ainda no seu corpo, só quem não quis ver. Porque se quiser ver, irmãos, é só nós parar e pensar um pouquinho. A altura que a nossa igreja está em santidade, o próprio irmão Aldo dizer, em um dos últimos boletins seus que ele escrevera, ou ditou para ser escrito, a igreja está preparada para seguir em frente. Então ele viu na igreja, ele viu os nossos espíritos, os nossos corações, que estávamos preparados para seguir em frente até o dia que Deus quiser. Agora, infelizmente, irmãos, depois que ele tomou o seu galardão, foi coroado também como pastor por excelência de nossas almas, do rebanho de Jesus, muitos enfraqueceram na fé. Mas por que enfraqueceram? Acharam que o irmão Aldo morreu, acabou a igreja? Cessou tudo aqui nessa terra? Se fosse assim, irmãos, teria acontecido lá com Jesus há mais de 2000 anos atrás. Jesus foi morto, crucificado, sepultado e depois ressuscitado. E a igreja não parou. Pelo contrário, a igreja cresceu. Os apóstolos passaram a pregar o seu nome como Salvador da humanidade. Aí cresceu a igreja. Depois aconteceu o mesmo fato com a Santa Avó Rosa. Foi a Santa Avó Rosa para os céus. E agora? A igreja parou? Cessou tudo de Deus nessa terra? Cessou os seus avisos? A sua igreja, a sua voz parou de ser
falada ou ouvida nesta terra. Não, irmãos. A igreja cresceu novamente. Os irmãos vejam, deste púlpito aqui, quantos pastores mais antigos que conheceram a Santa Barrosa, fisicamente também, já falaram muito, irmãos, quantas congregações nós tínhamos e hoje, quantas congregações temos? São mais de 300 congregações. Programas radiofônicos, a Hora Milagrosa, era poucos, hoje temos 70 emissoras que transmitem o nosso programa radiofônico, a Hora Milagrosa. Então, pelo contrário, ao invés da igreja cair, diminuir os seus passos, ela cresceu, subiu em santidade e em preparo e também materialmente falando. Nossa igreja foi em frente e vejo, meus queridos irmãos, hoje, quantos bens a nossa igreja tem. E precisamos fazer muito mais, irmãos, para fazer um pouquinho, para mostrar para o santo irmão Aldo que é um pouquinho que nós vamos fazer, porque o muito ele fez, junto com a Santa Barrosa. E deste muito que ele fez, irmãos, temos que chegar um pouquinho neste muito, para mostrar para ele, ó irmão Aldo, eu fiz alguma coisa, mas não precisamos falar, né, irmãos, porque ele conhece nós melhor do que nós mesmos. E este santo poderoso, esta santa poderosa, nos deu, meus queridos irmãos, tudo que nós precisávamos para poder crescer espiritualmente aqui nesta terra. Primeiramente, um povo aqui nesta terra, para viver santamente, para cumprir uma promessa de Jesus nosso Senhor, precisaria de uma igreja restaurada. Nós temos hoje, está patente aos nossos olhos, já faz 64 anos, né? A igreja na frente dos nossos próprios olhos. Nesta mesma igreja, para cumprir a promessa mais magnífica de Jesus nosso Senhor, precisávamos do Consolador. Jesus trouxe a Santa Barrosa, colocou aqui na igreja apostólica, preparou-a como Espírito Consolador e deixou na frente, dirigindo a igreja, em nome dele, durante 16 anos. E para dar o cumprimento no trabalho da igreja, ela como Espírito Consolador, não poderia falar mais, irmãos, pessoalmente ao povo apostólico. Então veio o irmão Aldo, completou-se a obra de Deus nesta terra. O irmão Aldo foi o último profeta e foi a última pessoa que Deus preparou nesta terra para a consumação do seu juízo aqui. Então, meus queridos irmãos, o valor que nós temos que dar a esses dois santos tem que partir das profundezas dos nossos corações. Eu vou procurar amar mais o santo irmão Aldo, amar mais a Santa Barrosa, amar mais a minha igreja, amar a doutrina e a disciplina que esses santos me concederam, porque desceu dos céus, é uma fortuna que desceu dos céus para dar para mim, colocar nas minhas mãos. E eu ia dizendo a uma certa altura da mensagem, muitas vezes não dão valor a este glorioso tesouro que está nas mãos de cada apostólico e cada apostólica, fazendo alguma coisa ao contrário, fazendo o oposto que a Santa Barrosa colocou na igreja, que é a doutrina e a disciplina para seguirmos em frente e ajudar, irmãos, esta santa poderosa, e não salvarmos somente nós aqui, o povo apostólico existente neste país e até fora dele, mas, irmãos, muitas pessoas desta humanidade, porque eu observo, irmãos, muito nas rodoviárias por onde passo, aquela multidão, principalmente aqui na rodoviária do Tietê, em São Paulo, aqui em São Paulo, aquela multidão vai para lá e volta para cá e eu fico olhando ali. Às vezes, aparece no meio daquela multidão, eu vejo um ou uma apostólica. Quantas pessoas tem ali que não conhecem a nossa igreja, né? Quantas pessoas estão iludidas? Quantas pessoas talvez não têm nem a esperança de ver uma igreja santa, de ver um profeta,
De ver uma santa como a Santa Vó Rosa? Ou de ver alguém que pode representar a Deus aqui nesta terra? Então é nós, meus queridos irmãos, nós, povo apostólico existente, que vamos falar com essa humanidade, vamos pedir-lhe que venha à nossa igreja, venha visitar-nos e venha fazer parte deste rebanho de Jesus, nosso Senhor, até o dia que Deus quiser. Porque todos sabem, irmãos, que a nossa igreja, a sua missão aqui nesta terra, não é eterna. É eterna lá nos céus. Lá no céu, sim. Aqui estamos num preparo. A Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima e todos os santos da glória de Deus estão nos preparando aqui. Então é um preparo. Agora, quando chegar lá nos céus, irmãos, aí sim, chegamos na eternidade. Agora aqui é uma passagem, né, irmãos? Quando tem alguém no meio de nós que vive aí 100 anos, é muito, nós admiramos. Se passa é pouca coisa. E lá, irmãos, por isso já diz a palavra, eternidade. E às vezes alguém não pensa nesta realidade, né? Discorda da disciplina, discorda do irmão Aldo, discorda da Santa Vó Rosa. Outros, às vezes até do ministério, chegam a dizer, a igreja apostólica poderia parar de pregar disciplina, pregar somente doutrina. Veja, meus queridos irmãos, eu digo sempre em minhas mensagens, a disciplina e a doutrina da nossa igreja são duas pessoas inseparáveis, porque uma sem a outra não vive. E nós temos que dar este valor, olhar, procurar entender, e se tem dificuldade, irmãos, para entender a doutrina apostólica, ou para obedecer a nossa doutrina e disciplina, obedecer a disciplina, é fácil, meus queridos irmãos, porque o irmão Aldo está com seus olhos bem abertos para ouvir e atentos ao clamor de todo apostólico. Ajoelha lá na sua casa, peça a esses dois santos poderosos e diz para eles, eu estou, irmão Aldo, com dificuldade para entender essa parte da doutrina, para obedecer a disciplina nessa parte também. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração e abra o meu entendimento para ser um apostólico ou uma apostólica fiel nesta terra. Eu ouvi, irmãos, da irmã Odete aqui deste púlpito, ela dizer, nem todos apostólicos que estão aqui dentro da sede e também das congregações, seriam salvos. Parece um absurdo, né, irmãos, que a irmã Odete falou. Mas eu digo, irmãos, parece um absurdo, mas não é nenhum absurdo, é uma realidade que ela falou. E eu guardei isso comigo já tem mais de 30 anos que eu ouvi essas palavras da irmã Odete. Porque às vezes a pessoa está aqui dentro, e o valor desses dois santos, desses gloriosos tesouros que foram colocados na nossa frente, ou nas nossas mãos, digo melhor, a pessoa não dá o mínimo de valor. Entra na nossa igreja de qualquer jeito, com as saias agarradas, os homens agora com essas calças apertadas também nas pernas. E a Santa Vó Rosa ensinou isso? Eu digo, irmãos, que não. Ensinou só a maneira absoluta de nós vivermos a vontade do Pai Celestial, a vontade de Jesus, nosso eterno Salvador, a vontade de Maria Santíssima. Então, irmãos, imagine nós vivermos aqui tantos anos na igreja, ouvindo deste púlpito, como ouvimos no passado a irmã Odete e o bispo, e chegarmos ao final da nossa vida do corpo, depararmos com uma decepção terrível. O que valeu os esforços? E a irmã Odete falou, nem todos serão salvos. E o próprio Jesus disse, irmãos, muitos são os escolhidos, e poucos serão salvos.
Então, meus queridos irmãos, vamos fazer a vontade da Santa Avó Rosa. Vamos amar esta Santa Poderosa de todo o coração. Vamos fazer a nossa parte para poder, tudo que ela ainda tiver para nos dar, ela possa dispensar aos nossos corações. E aqui vejam um parágrafo do nosso boletim. Ensinou a termos muita consideração, respeito e reverência em nossas reuniões. Termos amor ao próximo e sempre procurarmos ajudar uns aos outros. Ela fez a parte dela, irmãos. E o irmão Aldo também. E agora falta nós. Chegou o nosso momento, chegou a nossa hora. Tomarmos atitude, amarmos os nossos irmãos, como a Santa Avó Rosa nos amou, como o irmão Aldo nos amou. Porque eu disse no início, dois santos deram as suas vidas por amor a esta igreja, para que ela pudesse ser salva e continuasse aqui, não sabemos quantos anos ainda, para chegarmos na glória de nosso Pai. Somente Ele sabe o dia que nós vamos subir. E bem-aventurados aqueles que permanecer fiel, receberá a sua coroa de glória, junto lá nos céus do nosso Pai Celestial. Porque, irmãos, a nossa responsabilidade aqui nesta terra é muito grande. Temos que viver uma vida correta, uma vida exemplar, porque o mundo inteiro está carente de tudo isso. O mundo não sabe respeitar, não sabe fazer nada para Deus. Então precisamos nós mostrar para eles. E vamos pregar, irmãos, através dos nossos púlpitos, do nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa, pelas ondas do rádio e também pela internet. Enquanto Deus quiser, vamos fazer. Porque veja, irmãos, o nosso saudoso bispo, enquanto ele teve fôlego no seu corpo, ele pregou aqui deste púlpito. Ele ensinou o povo apostólico, ele ajudou o povo apostólico, e a nossa missionária Odete também fez da mesma forma. Enquanto teve forças físicas, enquanto teve o fôlego no seu corpo, ela falou ao coração do povo apostólico. Volto a repetir, só não aprendeu quem não quis. Só não praticou os ensinamentos deles dois, que eram orientados pelo santo irmão Aldo, antes pela Santa Avó Rosa, só quem não quis fazer. E às vezes, irmãos, dentro da nossa igreja nós vemos algumas pessoas não crescem espiritualmente, está sempre marcando passos, está sempre na mesma, parece que dá um passo lá, a terra puxa ele para trás, o passo bate lá, igual a esteira, né, irmãos, de caminhada, pisa lá na frente e a correia atrás, e é desse jeito a pessoa que não procura obedecer à nossa igreja. Obedeça, não custa nada, irmãos, porque a Santa Avó Rosa, se nós fôssemos lutar nesta terra sozinhos, eu quero chegar aos céus sozinho, já começa por aí, nós não sabemos o caminho, né, dos céus. E como vamos preparar para chegar lá? Precisamos de alguém nos ajudar aqui, a ser vencedores, a ser obedientes, a ser consagrados e a ser pertencentes ao reino dos céus, ser amigos da Santa Avó Rosa, amigos de Jesus, amigos do irmão Aldo, amigos do reino dos céus e do nosso Criador. Porque do contrário, irmãos, vamos chegar aos céus de que maneira? Lá já está o lugar preparado, né? Já temos lá a nossa morada preparada. Falta cumprir a nossa missão aqui para lá chegarmos. Então, meus queridos irmãos, vamos fazer o que está no nosso alcance, e toda a obediência, todas as nossas forças, tudo que precisamos fazer nessas terras, está ao nosso alcance, porque a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo nos concede, nos dá, de graça, irmãos, só fazermos a nossa parte. Por isso, meus queridos irmãos, muito obrigado a todos pela sua atenção, a sua reverência, que a Santa Avó Rosa possa lhes ajudar bastante.
Desde o início da criação, o homem procura diversas formas de falar com Deus por orações. A oração é importante, portanto, todos os que querem seguir ao Senhor sabem que a oração é parte essencial da vida cristã. Entretanto, poucos oram. E quando oramos, parece que lutamos para expressar a Deus. Embora possa parecer que a oração deveria vir em nossa boca como uma expressão confortável, para alguns, ela é frequentemente difícil. Mas Jesus nos deixou o princípio de uma oração que devemos fazer.
Pois teu é o reino, o poder e a glória. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a ti, ó Santa Rosa, divina fonte de inspiração, suplicamos-te, ó Santa Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. Neste momento, irmãos, vamos fazer as nossas orações. Eu peço a toda a igreja que faça a sua oração com muita fé. Dirige a sua oração ao reino dos céus, ao Santo Espírito do Pai, porque eles, do reino dos céus, todos os santos, estão de ouvidos bem atentos para nos ouvir. O que estiver precisando, peça e eles vão nos dar. Pode fazer a sua oração, cada um dos irmãos. Amém. Vamos cantar o número 177 do nosso hinário, intitulado Com Amor e Reverência. Com amor e reverência, agradecemos ao nosso Deus pela Santa Rosa querida, a grande bênção que o Senhor nos deu. Agradecemos-te, ó Santa Rosa, pela santa inspiração. Louvado seja o teu santo nome, pela tua santa unção. Boníssima, gloriosa e santa Vó Rosa, a senhora, juntamente com o santo profeta irmão Aldo, nos deram tudo do reino dos céus para vivermos nesta terra um povo santo, um povo consagrado, um povo de Deus, filhos da Santa Vó Rosa e do Senhor irmão Aldo. Peço a tuas bênçãos, tua proteção para todos estes e que vieram com esse intuito
de receber da senhora, irmã Santa Avó Rosa, mais sabedoria, mais entendimento, muito amor e também muita humildade. Ajuda toda a Igreja Apostólica, não somente estes reunidos aqui na sede da tua igreja, ó Santa Avó Rosa, mas a igreja espalhada por toda a face da terra. Ajuda todos para entender bem o que é a Igreja Apostólica e ser do reino dos céus, obedecer a nossa disciplina e a nossa doutrina, sermos unidos mais do que nunca, irmão Aldo, para melhor servir ao Senhor, tornando-nos cada vez mais úteis ao Senhor e ao reino dos céus. E assim, irmão Aldo, ajude, como eu pedi, não somente aqui a sede, mas todas as congregações, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, seja ele pelas ondas do rádio ou pela internet, aqui nesta grande capital de São Paulo. Traga-os, ó irmão Aldo, se for a tua santa vontade, para o nosso meio. Une-os aos nossos corações, aqui ou nas congregações espalhadas por todo este país e até mesmo fora dele. Abençoa, irmão Aldo, aquele nosso irmão José, o pastor lá da África do Sul, que dirige aquela parte da família apostólica. Dá-lhe a tua bênção, a sabedoria dos céus, para que ele possa, com essas forças celestes, com esses dons do Espírito Santo do Pai, possa atender aquele povo e ensiná-los a viver corretamente a doutrina e a disciplina apostólica. Porque o Senhor, irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, categoricamente os senhores nos ensinaram. Basta nós colocarmos em prática e para ensinarmos outras pessoas que virão para o nosso meio. E assim, irmão Aldo, nesta caixinha de pedidos de oração, aqui eu coloco a minha mão e o Senhor, a unção gloriosa e celeste contida no Espírito Santo do Pai, que está com o Senhor, irmão Aldo, e com a Santa Avó Rosa, atende essas vidas nas suas necessidades. Dá, pois, a tua graça, o perdão dos seus pecados e também, irmão Aldo, a cura da enfermidade, para que eles possam reagir e serem curados, se for a tua santa vontade. E assim, seja feita a tua vontade na vida deles, de acordo com os seus méritos. Despede o teu povo na tua santa paz. Guarda-os na condução, nas conduções que irão usar para chegar em casa, irmão Aldo. Livra de acidente, dos homens ímpios e maus. E no sábado e no domingo, quando teremos a Santa Comunhão aqui, no dia 8, e vamos participar do seu corpo e do seu sangue, Jesus querido, esteja conosco. Tenho certeza que estarás fazendo aquele milagre da transubstanciação. E assim, nós agradecemos ao Senhor, irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa. Abençoa, irmão Aldo, e receba, meus queridos irmãos, a bênção do Divino Espírito Santo do Pai, do nosso próprio Pai, o Criador, da Santa Avó Rosa, do irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima e de todo o poder celestial que ainda estão conosco. Recebam estas bênçãos e venham para nós alimentarmos no domingo do corpo e do sangue de Jesus. Louvamos, glorificamos e te agradecemos, ó santos gloriosos, e queremos fazer, não somente nesta data ou no término desta reunião, mas fazer de eternidade em eternidade. Amém.